Bem-vindos ao Wellness Lounge. Estamos aqui mais uma vez, eu e o meu querido colega, amigo, Dr. Manuel Pinto Coelho, e hoje com um convidado muito especial, o nosso querido Dr. Volker Diodun, que é um pediatra e pedopsiquiatra na área, que trabalha com uma vasta gama de crianças, não só com dificuldades em desenvolvimento mental, mas também em outras áreas, que vai nos falar um pouco hoje sobre a saúde mental nas crianças, onde estamos e onde é que devemos chegar com o nosso papel atual. Complementando a introdução brilhante de Thaís, dizer que é uma honra e um orgulho grande ter aqui no nosso Wellness Lounge um colega com a qualidade, diria, com a competência profissional e com a vertente humana notável também, que é o meu amigo Volker. Nunca pensei que pudesse tê-lo cá um dia aqui connosco, no nosso Wellness Lounge. Com um bocadinho de sorte ainda o terei aqui a ajudar-nos no nosso trabalho, quem sabe. Já percebi que eu sou pós-gene atrevido e não vou deixar de o ser agora com esta idade. E então, e porquê? Porque é que este encanto consigo? Porque além de fazer aquilo que a Thais disse brilhantemente, também tem a nossa linha funcional, holística, de ver realmente a situação primeiro pela causa, pela raiz, e só depois preocupar com a consequência do problema que a criança possa ter. Portanto, é a nossa visão em mais novos, em rapaziada um pouco mais nova daquela que nos procura aqui nesta clínica de chegar novo a velho. Como tal, é um trabalho que complementa na perfeição o nosso e eu estou muito feliz por o ter cá. Também eu. Bem-vindo, Dr. Volker. Todo prazer, estou aqui convosco. E, o que é que vocês transmitem? Eu acho que também sou uma pessoa humilde e nesse aspecto gosto também de ouvir, muito de ouvir, mas também, obviamente, comecei com a pediatria. Na altura, uma parte tirei na Alemanha, outra parte aqui no Hospital de Santa Maria, mas depois de ter concluído a pediatria, senti que faltava alguma coisa e optei depois pela formação na psiquiatria de infância e adolescência para completar, e isto vai um pouco ao encontro também da vossa abordagem, uma abordagem mais holística que, no fundo, combina a mente com a parte física e acho que é fundamental e muitas vezes esquecemos que são múltiplas as influências que podem afetar ou podem proteger o bem-estar de uma criança. Olha, se eu perguntar qual é que é o papel do sistema imunitário na patologia mental das pessoas que segue, o que é que me diria? O sistema imunitário, agora, não olhando só do ponto de vista físico, e acho também do ponto de vista psíquico, é fundamental. E se a gente olha um pouco para a mudança nas intervenções terapêuticas nas doenças mentais, hoje em dia usam-se muito já com muita experiência e já comprovadamente eficaz os, psicoto... caramba. A flora intestinal baseia-se numa flora saudável e hoje em dia até já os probióticos são utilizados também na saúde mental, processos inflamatórios, tratando com o sistema imunitário equilibrado, com uma flora intestinal que também tem efeito positivo ao nível mental, por isso concordo plenamente. O Mas, sistema imunitário é a âncora, mas obviamente depende das circunstâncias, como podemos proteger esse sistema imunidade. E aqui, no fundo, defendo um crescimento saudável. Temos sempre uma carga genética, temos o ambiente que é fundamental e molda não só o ambiente casa, pais, ambiente intrauterino, o ambiente de primeira infância, segunda infância, todas as influências, obviamente, afetam o indivíduo, incluindo o sistema imunidade. Podemos proteger, mas também de uma maneira variada. nós temos aquele nosso colega, António Damasio, um neurocientista notável que vive nos Estados Unidos, em Nova Iorque, como o Walker sabe, que no livro dele, A Estranha Ordem das Coisas, diz, nós até citamos a página 192, para não obrigar as pessoas a lerem o livro todo, que é um calhamaço deste tamanho, diz nessa página 192 que o mundo dos sentimentos
está totalmente ligado ao intestino. E ele depois documenta que 95% da serotonina, do neurotransmissor da boa disposição, está lá. Portanto, nós agarramos a isso para dizer às pessoas que, de facto, se querem ter saúde, se têm um sistema imunitário forte e andar um pouco mais bem dispostos, não é? Os antidepressivos são inibidores da recaptação da serotonina. A pessoa mete o comprimido pela boca abaixo e sente-se melhor, porque promoveu-se a serotonina, numa perspectiva de um pediatra que se também considera que a serotonina, ele diz, António Damasio, que 95% da serotonina está no intestino, se na perspectiva do pediatra também considera que é importante preservar a saúde da parede intestinal, não inflamando e a não tornando mais permeável. À saúde global. Obviamente o intestino também, a serotonina é metabolizada, sabe? O desporto comprovadamente aumenta a produção da serotonina. Existem outros estudos interessantes. O equilíbrio emocional que também aumenta a produção de serotonina e obviamente ao nível intestinal também, como eu estava a dizer, a saúde intestinal. Um, mas numa maneira menos médica, numa maneira mais promovendo a saúde, a vida saudável, e é só um estilo de vida saudável para as crianças, para os jovens, crescer num ambiente saudável, incluindo a alimentação, as rotinas de sono, o brincar. Isto é fundamental para ter um jovem em crescimento que está equilibrado em todos os aspectos, E não é só a serotonina, a dopamina, são igualmente importantes, né? Igualmente importantes. Volker, e claro que sabemos aqui que a nossa saúde física, emocional e mental estão interligadas, não é? E temos aqui uma grande sorte de ter um pediatra, não só, mas um pedopsiquiatra. E queria saber, na sua prática clínica, o que são as preocupações atuais? O que vê que está tão emergente agora, que claro que o que vem à cabeça quando pensamos nessa nova geração é o uso e abuso da tecnologia, mas não é só. O que vê assim com as preocupações atuais? Eu acho o panorama das psicopatologias, das preocupações dos pais tem mudado muito ao longo dos últimos 5, 10, 15 anos, e especificamente nos últimos 4, 5 anos houve uma avalanche de pedidos de consulta, de preocupações dos pais e, obviamente, também de diagnósticos que aumentaram imensamente. Agora não vou dizer isto, depende tudo só da fase de Covid, mas ainda não está compreendido porque aumentaram as perturbações da ansiedade, as perturbações depressivas, a anorexia nervosa, alterações comportamentais, não numa fase imediatamente pós-Covid, mas curiosamente ao médio prazo, depois de 2, 3 anos, a prevalência ainda aumenta. Hum, a procura dos pais aumentou imensamente e, sem dúvida, são situações que temos que levar a sério, porque acho que os jovens sofrem com isto. Ainda não há uma explicação clara por que aumentaram, mas o que é visível que aumentaram. Provavelmente, isto posso também dizer de uma maneira empírica e da experiência própria, eu vejo os pais estão, por um lado, estão mais preocupados, mas por outro lado também têm uma vida muito diferente do que tiveram, seja preocupações com o emprego, seja preocupações financeiras, seja preocupações entre o casal, dinâmicas, e, e a sensibilidade dos pais aumentou e a procura assim também aumentou de pedir ajuda. Agora não quer dizer isto promove também os pais não podem resolver problemas fazendo outsourcing e buscar as ajudas de fora, não é? O Volker vê que é um problema seu também o isolamento dos miúdos agarrados aos tablets e àquelas maquinetas que no meu tempo não existiam e as pessoas conviviam mais e davam-se mais com outras pessoas. Acho, o que pode dizer? Muitas vezes os pais, só para dar um exemplo, porque isto é muito mais complexo do que parece. Claro. Os pais chegam à consulta, o meu pai vê o meu filho está excessivo no telemóvel. O próprio pai a mexer no telemóvel, mandar mensagens para os colegas, quer dizer, e depois quando a gente desmonta, eles cresceram neste contexto. E até, o que é interessante, estudos também comprovam, o cérebro dos jovens já não é igual ao nosso cérebro. Não é? A área da motricidade fina está a aumentar,
a área da criatividade parece estar a diminuir, por isso são coisas preocupantes. Há iniciativas nos outros países, como por exemplo Finlândia até propôs não usar iPads na escola até uma certa idade, ainda não foi para frente, mas eles estão preocupados com isto. Mas o uso, por outro lado, o nosso mundo está a evoluir e neste momento o acesso aos computadores, a utilização dos computadores desde pequeno faz parte da nossa vida e é difícil de excluir completamente e provavelmente até nem faz sentido, porque o futuro vai ser isso, ou até ao extremo com a inteligência artificial. Não sei, os empregos vão desaparecer e os pais estão preocupados e os filhos crescem com isto e, obviamente, eles também têm direito de ter acesso. Mas o que é importante, os pais têm que ser capazes de ensinar os pais de usar numa maneira sensata, em termos de tempo, em termos de conteúdo e usar ao favor deles. Diga uma coisa, Boga, acha que a escrita, que está cada vez mais hipotecada, Escassa. substituída pelo tablet, que não é uma preocupação grande, é porque eu acho que faz-me confusão ver um miúdo novo a não saber escrever. Quem me diz isto é muito um chofer de táxi, muito meu amigo, é chofer de táxi há 30 anos, ele diz que fala com miúdos em idade universitária e os miúdos não sabem fazer contas. E não sabem escrever e redigem com erros. Eu nunca vi uma coisa assim. Porquê? Porque as pessoas estão a substituir a escrita pelos tablets, que é que for. É, depois a correção ortográfica, as escolas usam cada vez mais computadores, trabalhos de casa podem ser feitos com computador obviamente, perdem a agilidade em termos de motricidade fina, mas também a caligrafia E a própria assimilação do conhecimento, não sim, é? sim, Do exato. aprendizado. Claro. A linguagem escrita, falada, ouvida, e obviamente devemos preservar, mas não são as crianças, não é? Isto, os adultos têm que se preocupar com isto. E Claro. acho aqui temos ainda uma certa passividade que deveríamos ter ultrapassar, né? Faz Deveríamos total ultrapassar. sentido. Faz total sentido, Volker. Eu acho que é fantástico o que estamos aqui a dizer. Não vamos demonizar a tecnologia, porque ela está presente, querendo ou não, ela existe, nós temos que lidar da melhor maneira. E, por um lado, também sabemos que os pais já não têm aquela mesma resiliência, ou não digo que é pior, mas que é diferente, e que logo procuram ajuda externa. E que há sempre um trabalho que nós, que temos filhos, temos de fazer para poder não ser só exemplo para os filhos, mas para educá-los, não é? E como há muito mais, de certeza que o Volker vê muito mais isso em consulta do que nós, mas também clinicamente estamos expostos ao fato que há muito mais diagnósticos de doenças mentais, síndromes como o autismo, o espectro, o déficit de atenção. O que realmente deviam ser sinais e preocupações que os pais veem nas crianças? Não é a falta de paciência, que às vezes, ai, meu filho está muito agitado e vou levá-lo ao pedopsiquiatra porque ele tem um problema. Então, acho que é importante falarmos, ok, o que é normal e o que é mesmo importante, sinais importantes, talvez no atraso ou alguma disfunção no desenvolvimento da criança saudável, que realmente os pais deveriam procurar, por exemplo, a sua ajuda. É uma boa pergunta. Eu acho que temos dois contextos dos jovens. O contexto intrafamiliar e extrafamiliar. Provavelmente, de uma maneira muito resumida, os pais, obviamente, a sensibilidade dos pais depende da própria personalidade dos pais, da própria disponibilidade dos pais. Por isso, um pai atento, por si, já é um fator preventivo. Uma mãe atenta, isto temos que também promover. Mas pais que em casa veem os filhos muito isolados, veem os filhos virados para dentro, pouco interativos, podem ser sinais indiretos de uma certa tristeza, e uma criança muitas vezes não tem a capacidade de exprimir os sentimentos. Obviamente isto, numa maneira cronológica, depende dos recursos, da maturidade, e por isso, agora estou a falar globalmente, por isso em casa os pais devem ter um olhar atento. Não estou a dizer demasiado invasivo, porque uma criança também tem que crescer com autonomia e precisa de espaço para exprimir. Por isso, um olhar atento em casa é fundamental para perceber as pequenas dinâmicas intrapsíquicas que podem dar sinais de uma situação clínica emergente. Mas
para mim, um dos fatores mais importantes aqui nas consultas sempre insisto e tento perceber a socialização. É? A socialização. Muito bem. Um jovem que socializa, que tem amigos, que convive regularmente com os amigos, sem dúvida é um fator protetor. Não há dúvida nenhuma. Um jovem que está na escola, está interessado e motivado, não estou a falar das notas, estou a falar da motivação, muito mais importante do que as notas. Também é um fator protetor. O que é que acha do papel do ambiente, da natureza e principalmente da vitamina D, da exposição aos raios solares? Que papel, que importância, que reflexo é que pode ter na vida psíquica do rapaz? Como tinha de idades, obviamente, para puxar a brasa para a Susadinha, só para dizer, e acho, de uma maneira mais holística, tudo o que protege um jovem, o sol, o estar na natureza, o desporto mobiliza dopamina, mobiliza serotonina, o convívio, tudo o que é saudável, incluindo a alimentação, incluindo o sono regular, incluindo rotinas diárias, isto tudo traz Benefícios. bem-estar, traz alegria e traz estabilidade. Estabilidade é uma saúde mental sólida. Não E eu gostava só de complementar aqui, porque nós fizemos um episódio recente onde tivemos o Dr. Manuel Pinto Coelho de uma maneira brilhante a falar do seu percurso com os toxicodependentes e os vícios, e falamos muito da importância do afeto, que isso é muito importante. Estamos a falar, claro, que faz sentido a socialização, as relações pessoais e o afeto, não é? E sabemos que, claro, que algumas deficiências vitamínicas podem vir a causar ou contribuir para falta de concentração, por exemplo, o foco. Mas, Volker, por exemplo, o que seria, qual é a importância de ter uma intervenção precoce? Em que ponto que temos que ali que apanhá-los? Deixe-me só agarrar o ponto do afeto. A toxicodependência é uma dependência. E eu lembro-me na minha formação, e tive uma grande formação também, os meus chefes na altura da pedopsiquiatria foram muitos psicanalistas, e a dependência é uma coisa que já vem muitas vezes da dependência da mãe. Quer dizer, a dependência passa de uma dependência para outra. E isto é um padrão muitas vezes observado nos toxicodependentes, apesar de ter claramente já uma zona cerebral identificada que, no fundo, onde há uma certa predisposição genética para a dependência. Os franceses, como se sabe, que tem uma costela francesa, chamam l'enfant drogue. Sim. Em que a criança é a droga da mãe, porque a mãe precisa tomar conta do filho para se sentir viva, para sentir que às vezes a mãe é separada, é divorciada e está abandonada e tem ali um emprego que é tomar conta do filho. Então é como aquela macaca que gosta tanto do seu filho que o aperta e que o mata. E em muitas situações de dependência, eu posso falar que tive anos a trabalhar nesta área, tem muito às vezes essa etiologia, que é a mãe que tem ali no seu filho um emprego tratado dele. O resultado faz asneira, porque não lhe dá instrumentos para o autonomizar e pode deixar ser gente sem patrocínio. A mãe ou o pai. A mãe ou o pai. Figura paterna. Ou paterna. É quase simbiótico, ambos com benefício secundário, mas quebrar este ciclo vicioso é um desafio, mas uma educação saudável e uma vida saudável, no fundo, o amor, o afeto dos pais é incondicional, é garantido, mas os pais também têm que promover o crescimento dos filhos, né? Da autonomização, Claro. do crescimento. É isto. O que eu acho incrível é que muitas vezes essa síndrome, esses distúrbios mentais nos adultos são descobertos através do diagnóstico dos filhos, não é? E que, por acaso, cria ali uma consciência, uma aprendizagem dos próprios problemas, que eu acho que nós temos uma oportunidade de aprender com os nossos filhos, que é uma coisa fantástica, não é? Agora, o que eu vejo também é, com o mundo que vivemos, tudo tão ocupado e estamos com tanto stress, às vezes que seja 10 minutos, não é? De atenção que damos ao filho, aquela undivided attention ao filho. Que diferença que faz? Mas eu acho que isto é uma autocrítica. Nós, os pais, somos muito funcionais, ambiciosos em ganhar dinheiro, em ser super-pais, em fazer, mas no fundo a gente torna-se muito funcional. Agora, tempo de qualidade, e como estava a dizer, às vezes poucos minutos, mas deixar para trás vale muito mais do que ter este ritmo acelerado, mas de tentar ser um super-pai, mas no fundo unicamente funcional, em mais nada. Vê mais miúdos e miúdas
mais vezes com problema de ansiedade ou de nostalgia? Deve ser Ansiedade. mais ansiedade. Ansiedade académica, ansiedade social e aqui, falando voltando para trás, quando falamos da tecnologia, muitas vezes as consultas, eles querem só consultas online porque sentem-se mais protegidos atrás do ecrã, falar à Pois, distância, e Curioso. obviamente aproveitamos também pois, esse meio claro. para chegar um pouco ao núcleo. O tão que também já estão habituados à tecnologia, Exatamente, não é? exatamente. Que A criam ansiedade, conforto. sem dúvida, neste momento aumentou exponencialmente, sem dúvida. Contexto escola, o medo de não corresponder às expectativas próprias ou o medo de não conseguir responder às expectativas dos pais. Por isso aqui, novamente, a importância dos pais. E agora, a psicopatologia, hum, se a gente consegue ganhar os pais para o projeto terapêutico, já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado, porque os pais Pois. conseguem depois, no fundo, implementar as mudanças e promover a mudança. Por isso, há patologias, obviamente, são muitos da criança, mas a maior parte tem mesmo. Tem mesmo essa ligação Exatamente. inevitável, não é? Exatamente. Incrível, Aquela, incrível. aquela facada enorme que as crianças levaram por força do isolamento social e do distanciamento social e do confinamento arranjou-lhe bastantes problemas, não? Sim, sim. Depois do fato de se Arranjou isolarem, problemas. não é? Não terem essa parte Mas da socialização que é tão importante é, quanto, não é? é. Mas imagina, tive jovens, famílias pobres, 3, 4 crianças, uma casa com 2 auxiliares, o pai a home office, mãe home office, as crianças bater constantemente a porta, às vezes nem tinham um computador, tinham de partilhar e coisas dramáticas, Pois foi mesmo Isto um obviamente período marca dramático, uma, claro. uma geração. Vovô, queria agora uma pergunta que eu acho que as pessoas querem mesmo ouvir, que é os medicamentos, não é? Temos a Ritalina esgotada em Portugal muitas vezes, com muita frequência. Sabemos que, em muitos casos, elas são necessárias, que às vezes a intervenção química é necessária, não vamos também demonizá-la, mas também não vamos abusar. Claro que estamos aqui todos de acordo que sabemos que quando tratamos ali dessas partes da relação social, da nutrição, do desporto, ter toda aquela base, o sono, da criança, ainda ali às vezes quimicamente lhe falta alguma coisa. O que poderia nos dizer sobre, para os pais que estão a nos ouvir, não é? E também aprender e não querer tomar decisões com falta de informação, não só os sinais que realmente a criança precisa ser medicada, mas em que contexto ela deve ser mesmo usada? Obviamente, depende da patologia, depende da gravidade e, obviamente, a psicofarmacologia tem o seu lugar. Deve ser evitada, o uso deve ser evitado, mas obviamente tem o seu lugar e com um bom pragmatismo clínico, quando há necessidade e o bem-estar psíquico de uma criança está em risco, a gente usa. E obviamente depende dos países, depende dos próprios médicos. Às vezes o uso é mais precoce num país ou num médico, outras vezes os médicos esperam um pouco, mas globalmente podemos dizer que quando o sofrimento aumenta, de uma maneira muito pragmática, quando a criança sofre, temos que incluir isto no plano terapêutico. Falou da Ritalina. Dependendo dos estudos, entre 4, 6, 8% dos jovens, mais rapazes do que raparigas, mas sofrem de um quadro clínico que se chama perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. Isto, a investigação obviamente conseguiu acumular conhecimentos nos adultos, ainda subdiagnosticado e submedicado, sem dúvida, mas cada vez mais os próprios pais, quando estão preocupados com os filhos, veem, ei caramba, mas eu também fui assim, ou eu sou assim, e tem muitos pais que, com a medicação, a vida deles mudou de 300%, porque eles de repente conseguiram melhorar o seu rendimento, conseguiram melhorar a interação social em casa, há menos fricções, por isso há aqui um desafio de fazer um diagnóstico correto, identificar o problema, identificar o sintoma, fazer um diagnóstico correto e depois ter um plano terapêutico consistente. E, obviamente, às vezes a medicação faz parte. A partir de que idade é que o Volker usa Ritalina? Depende da gravidade, mas às vezes é necessário
já na idade pré-escolar. Os europeus são mais 6 cuidadosos. anos? 6 anos? Sim, às vezes sim. Mas isto são situações mesmo de uma gravidade enorme. Crianças extremamente mexidas. No quadro clínico da hiperatividade e déficit de atenção, o que interessa do ponto de vista clínico é basicamente o déficit de atenção, porque isto tem impacto na aprendizagem, no rendimento académico, na autoestima académica e na motivação académica. A irrequietude. Precisas um pouco de paciência. São crianças irrequietas, coitadinha da educadora, coitadinha dos pais, mas consegues viver com isto. Mas o déficit de atenção, isto tem um impacto clínico, não só academicamente, também ao nível emocional. E aqui temos que avaliar. É um déficit de dopamina e noradrenalina mais no córtex pré-frontal, mas hoje em dia sabe-se também que envolve praticamente todo o cérebro. A ritalina ou metilfenidato tem uma estrutura química semelhante ao café e faz milagres. Faz milagres porque, no fundo, consegue levantar os níveis dentro de normalidade e os jovens, de repente revelam um foco, uma concentração, atenção, praticamente dentro de normalidade. Tem uma coisa boa, não cria dependência, não cria habitação. Dependência é descrita nos adultos com histórico de dependência. Mas nos jovens, e tem uma coisa boa, pode-se usar pontualmente. Mas, como eu tinha dito, é uma arma que não deve ser, obviamente, não deve ser utilizada na primeira linha, né? Os Claro. americanos usam 365 dias por ano, tem uma indicação mais leve, e acho que com os nossos guidelines na Europa, a gente tenta sempre perceber. E a descontinuação, essa medicação é pacífica? É como um café. Eu tomo um café e depois daqui a 3 semanas vou tomar novamente um café. Não dá síndrome de privação? Não, nada. Pode-se usar quando for preciso, de maneira continuada, quando a sintomatologia é grave. Mas, para mim, não é tanto. Não, também é o efeito direto ao nível do foco, concentração e rendimento. Mas o que vejo, muitos jovens sentem que a qualidade de vida deles melhorou muito. Por outro lado, também tem muitos adolescentes que dizem, caramba, quando tomo essa porcaria, parece um cavalo com balas e perde competências a nível de socialização e não quer. Pois depende muito da individualidade bioquímica de cada criança, não é? Vamos respeitar isto, obviamente. Claro, claro, não é para todos, claro. Papel Mas, por disso. exemplo, muito rápido, só para falarmos aqui, há casos que sim, que são precisos, não é? Mas temos aqui algumas alternativas, há casos que podemos tentar. Substâncias naturais, vamos dizer, como sabemos que há muitos estudos que mostram alguma eficácia do ômega 3, claro que os pais que nos ouvem que procurem essa ajuda profissional antes de tomar qualquer decisão e suplementar os filhos e a eles próprios, mas sabemos que o ômega, por exemplo, tem bastante evidência científica que tem um papel importante na fluidez da membrana celular e com isso A estabilidade a da membrana. estabilidade. Exato. E o que mais que poderíamos passar às pessoas que nos ouvem em termos alternativos ao medicamento para aqueles que não precisam e que podem fazer de uma maneira segura, além do ômega 3, Ok. por exemplo? Começando com a psicoeducação, quer dizer, o que está a afetar neste quadro clínico? Todas as funções executivas, a capacidade de filtrar, a capacidade de controlar a impulsividade, de manter o foco, de ter uma hierarquia fluente de trabalho, de ser eficaz. Por isso, uma psicoeducação pode ajudar. Depois, ômega 3, existem 2 ou 3 estudos, sem dúvida, que revelam alguma eficácia e por isso também uso muito. Eu lembro no penúltimo congresso americano de psiquiatria de infância e adolescência, falou-se do neurofeedback. Os americanos são muito científicos e dizem, olha, a gente ainda não sabe como, mas a gente conseguiu perceber que funciona. Não sabemos exatamente como, mas a gente percebe que funciona. Um aumento no foco e na concentração. Sim, exatamente. Por isso, não só no quadro clínico da hiperatividade e déficit de atenção. Outras patologias abordaram várias patologias, mas a ADHD pode funcionar, é melhor dizer assim, pode funcionar, pode Claro. funcionar. Isso é mesmo incrível. Não, também acho. Volker, acho que assim, para finalizarmos, o que podemos aqui dizer aos pais em termos de como viver com essas crianças que são diagnosticadas e que sabemos que não é fácil, não é? Uma mensagem simples que podemos passá-los para tranquilizá-los também e também estarem ativamente a buscar, não é, ajuda e estarem presentes na vida dos filhos.
Uma última palavra para esses pais. Eu acho, o que é que a gente deveria dizer? Sejam pais com filhos saudáveis, sejam pais que estão preocupados de uma maneira mais preventiva, ou sejam pais que têm jovens com problemas. O que parece o mais importante, um pouco a postura atenta dos pais, não é? Não é a preocupação, mas a postura atenta. Promover uma vida saudável e promover também a felicidade dos jovens e, obviamente, da família, porque a saúde dos jovens depende da família, mas essa postura atenta, eu acho, é muito importante. Ter um pouco a consciência quais são os fatores que são mesmo importantes na vida. Isto vai um pouco também ao encontro da vossa abordagem, não é? Promover, como estava a dizer, andar descalço na relva, não é? Isto não é só uma sensação agradável, isto é muito mais, não é? É muito mais que um estímulo puro da imunidade. é, É tudo mais, não é? é, A pessoa está na relva descalço, se tiver companhia, está a socializar. é. Está, aquilo que mais contribui, no meu modesto ponto de vista, nos aninhos quando cá havia doentes, para a saúde mental, principalmente do jovem. Eu fiquei encantado, já com tudo quanto disse, mas em particular com o enfoque que deu no relacionamento. A importância, em termos de saúde mental, que tem o relacionamento, que tem o fazer amigos. Sim. E não é fazer amigos no tablet, é de fazer amigos em direto ao vivo e a cores. Apesar, tem muitos jovens com uma fobia social tão acentuada, a única ligação ao mundo é através de tablets com outros jovens, por isso também não vou cortar Exatamente. completamente. Claro, não vamos demonizar, até Exato. porque Equilíbrio. eu Exatamente, sei pelo meu próprio filho que Palavra-chave. há jogos onde eles colaboram Ex- para construírem, por exemplo, fa- uma quinta. Exato. E eles têm que se comunicar e Interligar. colaborarem entre Exatamente. eles. Pronto, Comunicar, não deixa de ser. colaborar, encontrar soluções. Obviamente é online, mas é virtual, mas de qualquer maneira é uma comunicação. E acho também tem a ver um pouco com a nossa, não ignorância, com a nossa imaturidade, porque eles crescem nesse ambiente e vai fazer parte da vida dos nossos filhos, muito mais do que a nossa vida, não é? Claro, é isso. E eu acho que é isso, é encontrarmos o equilíbrio em estarmos atentos aos nossos filhos e respeitar a independência deles, não é? Deixá-los Sim. ser criados de uma maneira saudável e errar e aprender é, com os erros, não é? Que não é fácil, mas pronto, também nos faz crescer imenso enquanto adultos. Não sei se tem Muito mais alguma obrigado. coisa? Queria... Muito obrigado, foi um privilégio mesmo para nós, Muito obrigado. Thaís e eu, e vai ser um privilégio para as pessoas que o escutarem, porque vão aprender seguramente muito e, essencialmente, vai dar que pensar. Vai dar que pensar. A ideia do nosso Wellness Lounge não é dizer como é que é. E se a pessoa vai em um motor de busca qualquer e está lá como é que é. É pôr as pessoas a pensar, a equacionar, a ter capacidade de filtro, a não aceitar de mão beijada tudo quando lhes cai pela cabeça abaixo, sem qualquer discernimento, sem perceber o que é que se faz sentido aquilo que ouvem. E isto que disse foi precioso. Incrível. Deixe-me dar aqui os parabéns particularmente à Thaís, que foi ela que se lembrou. Será que não é atrevido demais ir buscar o Walker? Eu disse, eu não duvido muito que ele venha, mas vamos tentar. Pois, Mérito, temos parabéns. incrível. Que eu não Parabéns a fazia todos ideia. nós. Parabéns, Volker. Obrigada por estar conosco. E vamos abraçar os nossos filhos, vamos estar atentos a eles, também vamos nos cuidar para podermos ser exemplo e também nos permitir errar, porque eu acho que é importante errarmos e aprender com os nossos erros e lidar de uma maneira calma, não é? E obrigada por estar conosco hoje no Wellness Lounge. Até uma próxima. Espero que tenham vos inspirado para viver uma vida mais saudável e feliz. Até a próxima.